Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês, Rodrigo Chorró na minha frente, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade, filho Borracha, na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, mais um grande debate aqui na casa do Três Irmãos, hein? Fala aí, meus irmãos, beleza? Cara, um debate incrível. Vamos ver novamente propostas e ideias a gente seleciona muito bem. E é claro, a nossa é a melhor casa de debates, não por acaso. Acho que nem por causa da gente, é por causa da galera que vem aqui, que põe boas ideias. A qualidade dos debatedores, né? Sobre o nível isso. Dos debatedores. Claro. Bom, vou agradecer aqui do meu lado, aqui, primeira vez na nossa casa, debatendo. Ela teve um episódio aqui, foi um episódio incrível, todo mundo elogiou. Vou agradecer muito a Michelle aqui. E aí, Michelle, tudo bem? Tudo tranquilo. Primeira experiência foi muito legal. Espero que essa também seja. Gosto muito de debater, acho importante debater ideias e tenho visto bastante a seriedade do debate aqui, né? Isso eu acho que faz diferença, assim. A gente não tem um show de horrores, né? Durante os debates, a gente costuma ter debates bem organizados. Então, acaba sendo um lugar muito mais gostoso de debater do que outros aí. Então, fico muito feliz do convite e de estar aqui de novo. Pô, valeu, obrigado. E vou agradecer também, segunda vez aqui na nossa casa também, segunda né, vez também, primeira Mário, vez debatendo, Mário Quinchala e o Canil do Caçador. E um detalhe, né? Não é a primeira vez debatendo aqui no podcast Três Irmãos, não. Não? Nunca debati, especialmente num tema hoje que nós vamos abordar, que não é pauta minha, né? Não é uma coisa que eu tenho especialidade, mas eu faço questão e eu acho que o debate tem que ser com esse propósito, a gente trocar informações, conhecimentos, e não é para sair daqui ninguém vitorioso, é pra gente sair daqui absorvendo os conhecimentos um do outro na medida do que for possível. Boa. A gente comentou aqui nos bastidores, né, Robertinho? As regras do debate, todos sabem aí. A gente vai dar 5 minutos de introdução para cada um dos convidados, para eles mostrarem suas ideias, quem eles são, conversar diretamente com vocês. Passada essa introdução, a gente começa a rodada de perguntas. Vão ser 5 rodadas, 2 minutos para pergunta, 5 minutos para resposta, 3 minutos para réplica. Tá? Cada um vai ter o direito de fazer 5 perguntas e depois a gente caminha para as considerações finais. Decidimos aqui, o Mário ele vai começar falando com vocês, ele vai começar fazendo a introdução dele e a Michelle vai ser a última a fazer as considerações finais. Igual todos aí sabem as regras do nosso debate, não é, Robertinho? É isso aí, eu vou estar cronometrando o tempo aqui. Quando você quiser começar, Mário, você tem direito a uma apresentação aí de 5 minutos. Você pode fazer uso como achar mais conveniente. E, assim, Michelle, a nossa audiência é muito enjoada. É muito enjoada. Não fala isso da nossa audiência. Os caras mais gente. Mas tem jogo bom, é enjoado. Sejam membros, se inscreva no canal e já dá o like já. Robertinho, é enjoado no seguinte sentido. Da mesma forma que nós também somos muito enjoados. Né? A gente quer que o tempo seja respeitado, né? O tempo de fala. Se não respeitar, a audiência começa a chamar atenção. Então, vou pedir tanto pro Mário quanto pra Michelle, né? A hora que um estiver falando, o outro espera o seu tempo, espera o tempo acabar. Se quiser fazer pontuações, anotem aí no papel. E aí, no tempo de vocês, coloquem todas as ideias aí do jeito que vocês quiserem, né? Exato. Isso é uma coisa não só para que o debate conclua as ideias, para que a pessoa consiga elaborar perfeitamente o raciocínio dela, mas para mostrar também o respeito de cada um que tá aqui, porque é tipo, a educação vai fazer parte geral. E às vezes você vai muito bem no debate, mas as pessoas não te consideram como uma pessoa polida o suficiente para debater. Então é sobre isso também. Mário, 5 minutos. 5 minutos pro Mário. Bora, pessoal. Mário Quinchala Neto, do Canil do Caçador, né? Eu tenho um canal voltado à caça de javali, a armas, a defesa da liberdade de um modo geral, mas a pauta que eu defendo, que eu trabalho, que eu atuo há mais de 12 anos, não só politicamente, né, nas redes sociais, mas realmente profissionalmente, que eu trabalho, é voltado para isso, para caça de javali, para que as pessoas tenham acesso às armas, aqueles que acharem que devem, o que precisam, o que gostariam de ter. E a gente fala muito sobre questões, né, de liberdade de um modo geral. Esse tipo de debate aqui me agrada, porque como eu falei no começo, não é um tema que eu domino e eu não sou ativista dessa pauta. Então é fácil, né, com os argumentos corretos da Michelle, fazer uma boa apresentação, uma boa explanação e muitas das coisas que eu tenho, como talvez um preconceito ou uma opinião não muito clara e formada, mudar. Mas eu sou uma pessoa, né, conservadora, pai de 2 filhos, nascido e criado tradicional em Uberlândia. Muitos termos, Michelle, eu até vou tirar um pouco da minha apresentação para poder te fazer algumas perguntas, porque eu confesso que eu sou muito leigo nesse assunto. Muitos termos, e são termos novos, né, que vocês
adotaram recentemente, a gente às vezes não tem muito costume. Então não sei direito nem o termo que fala, mas assim, nasci homem, sou homem até hoje, né? Acho que é cis que fala, é? Cisgênero. Sou cisgênero, né? Nasci homem, sou homem até hoje. Sou hétero, né? Nunca tive nenhum tipo de experiência diferente disso, nunca tive nenhum desejo diferente disso. Me aceito e gosto de mim, né? Do jeito que eu sou. Tive várias experiências, não nesse sentido, mas na minha vida, que talvez identifique um pouco a experiência de vida, né? Que pessoas nesse tipo de situação, de trânsito, de mudança, passam, que é da gente, às vezes, não ter muito domínio da própria, né, de quem a gente realmente é, não se aceitar e buscar muitas mudanças. Bom, de mim não tenho muito o que falar, mas eu vou aproveitar, porque algumas coisas que eu gostaria de te perguntar na sua introdução para eu entender um pouco melhor. Eu não sei, primeiro, se é certo ou se é errado, né, a gente perguntar a forma que deve ser chamado, porque eu vejo hoje uma dificuldade muito grande. Eu não sei, eu vejo uma pessoa, não sei se eu devo tratar por ele, por ela, por ele, né? Não sei nem se a linguagem neutra ainda está em pauta e prevalecendo. Então eu sou um cidadão comum, que não sou ativista, e acho que a maioria da população vai se enxergar no meu modo de ver e de pensar. Não quero ofender, não quero sair daqui preso, com certeza, mas admito a minha ignorância. E dentro disso, peço desculpas se de alguma forma, né, eu não for respeitoso, mas é porque realmente não faz tanta parte do meu dia a dia, do convívio, e a gente às vezes não sabe muito bem as palavras e nem como falar direito, né? Claro. Então te perguntar se eu te trato por ele, por ela, se você, né, hoje você tem o nome de Michele, se antes você tinha outro nome, se você nasceu homem ou você nasceu mulher, se você fez essas mudanças físicas há quanto tempo, e hoje, se você se sente, né, não sei se é essa palavra, mas se você se sente pronta, ou se você ainda se sente de alguma forma que você gostaria de mudar mais alguma coisa, se ainda não é o suficiente para você, se você acha que tem que mudar mais coisas, se a sua mudança foi só física, se é uma mudança de mentalidade, se você de fato pensa como mulher, e se esse pensamento como mulher só veio a partir do momento que você fez a transição física mesmo, e, obviamente, para entender o contexto geral, a sua preferência sexual, né? Se você já teve contato com homem, com mulher, quando que isso mudou, hoje, como que você se relaciona, e se você tem filho, tem família e pretende constituir família. Então, você me desculpa as perguntas muito pessoais, se você puder responder, porque eu gostaria de te conhecer para eu entender um pouco, né, com quem que eu estou debatendo, quais as suas dúvidas, quais assim as suas defesas e como que eu possa aprender alguma coisa com a Michele. Obrigado. Michele, você tem 5 minutos aí para fazer a sua apresentação e conduzir da forma que você achar melhor. Bom, inicialmente eu me apresento para a câmera e depois eu respondo as perguntas direto. Eu não sou uma pessoa que gosta de conversar com câmera, né? Eu gosto de conversar com as pessoas. Legal. Então não reparem que eu não fico olhando para a câmera. Então, pessoal, eu sou a Michele. Todas as minhas redes sociais são as Trava da Vida. Eu venho fazendo na internet há 6 anos um trabalho de conscientização e de divulgação científica em relação a pautas trans, em relação, na época da pandemia, em relação à vacina, em relação à diversidade de gênero, em relação a desmistificar certos conceitos criados a partir de uma lógica que parte das religiões, que não são, na sua essência, nada científicas, né? Mas eu venho trabalhando com diversidade mesmo desde 2011, né? Desde o momento que eu saí do funcionalismo público e entrei para o mercado privado e comecei a trabalhar em empresas multinacionais, onde a diversidade é muito viva, porque toda a inovação parte justamente do entendimento de que diversidade precisa existir. Então, o meu trabalho hoje, ele não é um trabalho para ficar dando lacrezinho em ninguém, não é um trabalho para ficar querendo estar certo, é um trabalho para trazer informação. O que as pessoas vão fazer com essa informação não me diz respeito. Se elas querem aceitar, beleza. Se não querem aceitar, tudo bem, vida que segue, elas seguem o caminho dela, eu sigo o meu. Eu até estava comentando antes que quando a gente faz um monte de pergunta, né? Esse se chama Gish Gallop. Teve mais ou menos 12 perguntas na primeira introdução, assim. Mais ou menos 12 perguntas. Eu vou responder rapidamente algumas, assim, só para ter uma primeira questão. Só para deixar claro, né? Eu tenho 45 anos, eu não sou nenhuma pessoa que nasceu agora, que é do tempo moderno, né? Fui criado em um lar conservador, católico, militarizado, fui aluna de escola militar,
servi na Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul por 5 anos, fui apoiadora de políticas de direita por muito tempo, né? Brinco, que até estava falando com o Rodrigo aqui fora, né? Que a primeira bandeira e a primeira camiseta que eu usei de político era do Collor, né? E para quem sabe, o Collor causou um caos aqui no Brasil lá nos anos 80. Já lá na polícia, lá em 2006, o Bolsonaro tinha umas falas muito interessantes da defesa do policial militar e eu ganhando um salário miserável, né? E sofrendo ataque o tempo todo do funcionalismo público em geral, achava que ele realmente estava tentando proteger, porra nenhuma, estava tentando proteger o cargo político dele, né? E aí eu comecei, a partir do momento que eu entrei na faculdade, lá em 2008, eu comecei a estudar bastante, estudei um pedaço na Faculdade de Teologia da PUC, né, sobre religiões, entrei no curso de Sistemas de Informação, que é um curso da elite, basicamente, assim, tem uma galera bem focada na direita, assim, e tal, e eu precisei desconstruir uma série de coisas, né, sempre também com a minha transição ali no forno, né, então eu passei por um processo em que eu saí da ignorância através do estudo, através da ciência, né. Sobre a pergunta da falta de domínio de quem é, isso na verdade que foi a primeira pergunta ali, né, foi a segunda na verdade, a outra foi do cisgênero, mas essa eu explico durante o debate, justamente pessoas trans, elas têm muito domínio de quem são. É o contrário. Mas as pessoas, a sociedade quer dizer para elas que elas não têm domínio de quem são. Porque tu tem que pensar que quando tu vai fazer uma transição, tu tá negando tudo que a sociedade diz que tu é para ser quem tu sabe que tu é. Então, na verdade, é o contrário. O processo tu domina muito mais quem tu é, assim como tu domina quem tu é muito mais do que eu domino quem tu é. As pessoas trans, elas costumam dominar muito mais quem são do que a sociedade. Então, elas têm muito domínio sobre si, mas elas têm que enfrentar uma série de preconceitos. Sobre chamar, forma de chamar, bem rapidamente aqui. Não tem nada de errado tu dizer assim, não sei o que é a pessoa, não sei qual é o pronome dela, não sei o que é. Oi, tudo bom? Meu nome é Michelle, eu uso pronomes ela dela. Como é que é o teu nome e quais pronomes eu uso contigo? Acabou. A gente faz isso muito no ambiente corporativo, tá resolvido. Expliquei ontem até para os meninos, numa outra conversa que nós tivemos sobre a questão de pronome neutro. Você nunca vai usar pronomes de terceira pessoa numa conversa individual. Nunca vou falar elo, delo contigo, porque é uma conversa em primeira pessoa. Então, tem um mito em cima disso daí, né? Falar da transição é sentir-se pronta. Na verdade, a gente está sempre pronta para transicionar, a gente só simplesmente tira essa coisa que a sociedade diz, olha, tu é isso. Tu simplesmente diz assim, não sou, e segue a tua vida. O que tu vai fazer, em que grau, com o teu corpo, com a tua aparência, com o teu nome, aí é contigo. Cada transição é individual, não tem uma receita de bolo para isso. E eu mesmo me senti pronta foi lá quando eu transicionei há 11 anos atrás, né? Então, ali foi o momento que eu disse, eu tô pronta. Algo que eu faço depois é pro meu bem-estar físico, me olhar no espelho, gostar, eu treino, faço musculação, é muito mais para isso, né? Mudança de mentalidade. A minha mentalidade foi sempre a mesma, a única coisa que eu tentava me manter dentro de padrões da sociedade do que é esperado de um homem. E aí esses padrões da sociedade eu nunca consegui cumprir propriamente, porque eu nem concordo com esses padrões, até porque a gente vê uma série de problemas que o homem enfrenta na sociedade hoje por causa desses padrões. Sobre filhos, eu estava em processo de adoção de 2 crianças e um pai conservador que abandonou as crianças ao invés de deixá-las terem uma vida melhor, depois de ter assinado um contrato que seria validado em juízo para essas crianças virem morar comigo e com a minha esposa, porque eu sou casada, o pai das crianças simplesmente disse elas não vão mais e foda-se, e agora elas não estão tendo a oportunidade que teriam de poder estudar numa escola boa, de se desenvolver, de ter condições de ter uma vida melhor. Respondi algumas delas, não tinha como responder todas, assim, mas espero não ter estourado muito tempo, mas é que era muita coisa. Tá. Na verdade, Mário, estourou um pouquinho, mas eu deixei porque eu acho que o interesse era seu. O interesse era seu de você conhecer um pouco mais, né? Poderia deixar um pouco mais. Mas ao longo do debate nós vamos se conhecendo mais. Isso, mas aí se eu tiver dúvidas aí você vai perguntando. A Michelle já contou aqui de pronto que ela não se exime de responder nada e que é bem objetiva. Mário, 2 minutos, sua primeira pergunta. 2 minutos. Vamos lá. Eu vejo uma dificuldade muito grande, Michelle, em entender todo esse contexto, e me corrija, né, na sua resposta se eu estiver errado, porque eu imagino que nem vocês mesmos têm muito consenso, até por
pluralidade de opções, né? É pessoa que é homem e se identifica com mulher, é pessoa que é homem e transiciona para mulher, é pessoa que é mulher e se identifica com homem. Eu acho que tem várias combinações, né? De nascença, física, de transformação, de mentalidade, de opção sexual. Então, imaginando que nem entre a comunidade como um todo, pelo tamanho da diversidade, não tem consenso, né? Você, quando você vai para um debate como esse, você fala em nome da Michelle, você fala em nome da comunidade, e o que dá legitimidade para que alguém fale em nome de uma comunidade, imaginando que tem tantas situações diferentes? Eu não sei se você falou que você é casado com uma mulher, não sei se a sua mulher é um homem, um homem trans, ou realmente é uma mulher cis. Então eu vejo que vocês têm tantas possibilidades e tantas combinações que quando a gente parte para a questão individual, isso pouco importa. Mas quando a gente vem para discutir, especialmente, políticas públicas e regra entre sociedade, eu acho que nem entre a própria comunidade tem muita consenso. Porque tem cada um que pensa de um jeito e vive de um jeito diferente. Qual que é a sua opinião sobre isso? Tá. Vou começar primeiramente. Opção sexual não existe. Se fosse opção, tu teria que em algum momento ter gostado de homem e ter feito uma escolha ativa para se casar com uma mulher. E tu deixou bem claro até na tua primeira apresentação que tu nunca fez isso, né? Então tu não teve uma opção sexual. Tu veio de um jeito que tu gosta de mulher e pronto. É isso que aconteceu contigo. Falta de consenso. Eu não sei exatamente o que tu quer dizer com falta de consenso, porque, na verdade, a comunidade LGBT, ela justamente explica sobre a complexidade de variedade da existência do ser humano. Por que a gente tem um conceito binário? Que a gente tem um conceito dentro da sociedade binário? Porque o país ele é dominado por uma religião específica, né, que foi através de uma invasão lá nos anos 1500, que trouxe uma religião para dentro do Brasil e que se consolidou, que é a religião cristã. Que até 2010, ali no censo de 2010, quase 87% da população brasileira era cristã e hoje é em torno de 84%, um pouquinho menos de 84%, tá? Ainda assim é muita gente. E esse conceito de que só existe o homem e a mulher como descrito por Deus ou como descrito na Bíblia vem justamente desse texto religioso. Só que não só o gênero bíblico está errado nisso, porque se tivesse certo outras sociedades não teriam variações de gênero, como o livro base da Bíblia discorda disso. Os primeiros livros da Bíblia são baseados na Torá, que é o livro judaico, né? E aí no Talmud e na Torá, um tem 7 gêneros e outro tem 6. Foi quando virou o cristianismo, quando vem a Bíblia, né, uma das religiões abraâmicas, que a gente passa a ter 2. E aí a gente tem que desconstruir esse contexto, a gente tem que mostrar que a gente tem uma diversidade muito maior do que só homem e mulher. Aí as pessoas, que pode ser uma questão em sequência, né? Mas e como que você se identifica como homem e mulher, já que é a tal construção social que falam bastante, né? É porque dentro do nosso cérebro nós temos uma estrutura que é responsável pelo entendimento do eu, que faz parte dos nossos esquemas cerebrais. E isso garante que o teu corpo, ao absorver o que está ao redor de ti, os cheiros, as cores, as aparências, ele organiza essa informação no teu cérebro de uma maneira que tu não tem controle nenhum sobre isso. E aí, em um dado momento, a sociedade ela tem lá suas caixinhas e essa organização do teu cérebro simplesmente diz assim, olha, eu me encaixo mais nessa caixinha, olha, eu me encaixo mais naquela outra caixinha, olha, eu não me encaixo em nenhuma dessas caixinhas. E aí surgem as pessoas trans não binárias, né, que são aquelas que não se identificam nem como homem, nem como mulher, que seriam esses gêneros binários. Então, quando eu não falo em nome da comunidade, como uma representante da comunidade, como a líder que levanta uma bandeira. Eu falo como uma pessoa de dentro da comunidade que tenta desmistificar os preconceitos, eu não estou falando de preconceito no sentido de ser preconceituoso, os conceitos criados anteriormente e que estão completamente errados. Se os conceitos bíblicos que baseiam ou que permeiam a nossa sociedade fossem verdadeiros, ou fossem baseados única e exclusivamente na biologia, em outras
civilizações, em outras culturas, nós não teríamos mais gêneros também, porque seria estritamente biológico. Mas a gente tem nas tribos de Samoa os Fa'afafine, os Fa'afafame, nós temos as Kaotei na Tailândia, nós temos as Hijras na Índia, nós temos as Muxes no México. Então, várias sociedades têm outros gêneros que não só homem e mulher. Então, não é uma falta de consenso, é justamente uma desmistificação de um consenso falso criado através de uma religião que não tem base científica. Beleza? Tem 3 minutos, Quintiada, para... Então, né, quando a gente, igual eu falei no começo, né, quando a gente parte para essas questões individuais, é maravilhoso o seu discurso, mas o problema é que a gente tem que pegar todas essas caixinhas e colocar num convívio social. E todo convívio social demanda regras, demandam leis, e as leis têm que ser seguidas e as regras de convívio têm que ser estabelecidas. Nós vamos debater aqui questões de banheiro, questões de esporte, questões de, enfim, de vários aspectos do nosso convívio social, que é do interesse da comunidade LGBT, e, na minha opinião, existem várias divergências dentro da própria comunidade. Então, quando a gente pega, não sei quantos % da sociedade hoje que se encaixa em LGBT, mas 3%? Né? Quantos por cento? 12%. Quando a gente pega um contexto de 12% de pessoas que nem entre os 12% não tem consenso e a gente vem para discutir políticas públicas, regras de convivência contra 88% de uma sociedade que tem consenso, nós temos que ter políticas inclusivas, nós temos que conseguir conviver em harmonia, mas não tem possibilidade da gente abrir mão do direito e da vontade da maioria, nem dentro dos 88% e nem dentro dos 12%, porque dentro dos 12% também não tem maioria. Então, nunca a representatividade vai ser o suficiente, porque se tiver 1% ou 10% da comunidade LGBT que não pensa daquela forma, não concorda com o banheiro desse jeito, você nunca vai conseguir o objetivo que é atender a representatividade. Então, sempre, se o objetivo é a inclusão e é das minorias, sempre vai ter uma minoria sobressaente que não pensa da forma que você ou que a maioria da comunidade pensa, que não vai estar incluída nas políticas que vocês estão propondo criar. Então a política, no final das contas, nunca vai ser inclusiva. Ela sempre vai estar excluindo justamente a minoria que vocês dizem ser minoria. Michele, sua primeira pergunta. Você tem 2 minutos. Quiser comentar também. Como você se sente melhor. Em um outro momento, talvez eu enderece isso aqui, que você falou um monte de nada aí, mas beleza. A minha primeira pergunta é justamente baseada no que você falou, né? Eu percebo que você gosta de falar muito sobre não haver um consenso na comunidade, mas você não diz no que não há esse consenso, né? Em que está faltando consenso, porque a gente não está falando de um consenso opinativo, a gente está falando de consensos que a gente estuda e explica através da ciência, né? Então, quando alguém diz assim, começa uma frase para mim dizendo minha opinião, eu já começo a desconsiderar, porque opinião para mim é que nem bunda, cada um tem a sua, entendeu? Eu não me importo com a opinião de ninguém, eu me importo com o que a ciência diz, com o que os estudos dizem. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi essa questão da vontade da maioria, dos 88% e tal. Tem um problema muito grande nisso daqui, porque você presume que o restante da população inteira ele é contra a diversidade e tal, e isso não está pautado em dado nenhum, né? Então eu queria entender de você o que é o tal consenso que não existe na comunidade, quais são as tais leis que não podem ser abarcadas por falta desse consenso, e por que você, na verdade, ao falar sobre o assunto, você fala, na minha opinião, ao invés de se basear nos dados e nos fatos postos que não são opinativos. Ótimo, porque desde o começo, quando eu vim para o debate, eu falei que eu vou aqui apresentar a minha opinião, né? Eu não sou um defensor dessa pauta, nem a favor, nem contra, e eu tô aqui, como eu te falei, para aprender. Eu tô te falando o que eu penso, perguntando as minhas dúvidas, e eu acho que é uma oportunidade para esclarecer, não só para o Mário, mas que, na minha opinião, a maioria das pessoas, às vezes, tem esse mesmo pensamento. Eu acho que é muito mais fácil encontrar pessoas que pensam do jeito que eu penso e têm as mesmas dúvidas que eu tenho, do que pessoas que são esclarecidas como você. São os extremos, né? Tem a comunidade LGBT que é muito bem
definida e clara. Tem os anti, né, que é os radicais e tal, que realmente são ativistas contra isso, e eu acho que tem a maioria das pessoas que são como o Mário, que tem dúvidas, que não conhecem direito, e é por isso que eu falo a minha opinião para que você possa responder. Com relação a essas questões, eu tô falando de questões pontuais, não é questões abstratas. Nós não temos que discutir se usa banheiro unissex ou se não usa. Nós não temos que discutir se o esporte das mulheres trans tem que ser junto com o dos homens ou não são. Nós não temos que discutir se mulher trans registra um nome diferente, se casa, se a comunhão de bens é diferente, se ela depois que transaciona, ela não vai ter mais direito a Maria da Penha, porque agora o homem trans virou homem. São questões práticas e efetivas. Eu não estou falando de uma forma abstrata, eu estou falando de coisas reais. São pontos que nós temos que discutir. Dentro do que nós temos que discutir, quando eu falo os 80% da população, não é os 80% que é contra isso, é os 80% que, apesar da grande maioria querer incluir todas essas medidas aqui, mas essas medidas, elas não podem contrapor a vontade da maioria. Não pode ser uma coisa que, para poder te acomodar ou para acomodar uma minoria, ela cria um mal-estar ou um desconforto na maioria. Porque, como eu falei, dentro da comunidade, eu imagino, e esse ponto é importante, que vai ter uma minoria que se sente ofendida e oprimida com, às vezes, algum tipo de posicionamento que a maioria da comunidade LGBTQ fizer em um tema específico. Então, no fim das contas, é igual eu falei na fala passada, que você falou que é um apanhado de um monte de merda, mas no fim das contas, essa pra mim que é a realidade. Quando você prega em nome de uma minoria e sempre dentro dessa minoria vai ter algum grupo ou uma minoria que não se sente representada, na verdade, vocês só estão aproveitando a oportunidade para reprimir aquela pequena minoria do seu grupo que também não se sente representada. Então, é óbvio que sempre nós vamos ter políticas públicas e elas vão ter que ser pautadas e votadas e resolvidas de acordo com o interesse da maioria. Tem como a gente conviver e acomodar a maioria das questões e tudo caminhar bem? Tem, mas tem questões como essas pontuais que a gente vai entrar nesses debates mais para frente, que eu acho que elas não têm como o direito de um não incomodar o direito do outro. Não adianta eu querer fazer uma coisa que vai agradar você ou quem pensa de um jeito, se a maioria das pessoas, né, não se sentem confortáveis com aquilo. Não pode um direito e uma vontade ser um problema para outra pessoa. A gente, com uma desculpa de fazer o bem, a gente não pode criar situações aonde justamente o que vocês defendem tanto, que a pessoa se sentir oprimida, que a pessoa se sentir deslocada, ela seja muito maior do que simplesmente criar uma opção paralela e não obrigar a um tipo de situação que, na hora que a gente for discutir esses temas, nós vamos falar muito sobre isso. 3 minutos, Michel. Tá, vamos lá. Nós temos um problema na tua colocação. Eu tô lendo aqui porque foram vários pontos que você apresentou, tá? Eu digo que é uns Gish Gallop, porque vem muita coisa uma em cima da outra, né? Primeiro de tudo, a gente precisa falar de direitos e garantias individuais na Constituição brasileira, tá? Não existe direito que a comunidade trans lute que tira o direito de alguém. O meu direito de usar o banheiro não tira o direito de ninguém de usar o banheiro. O que a pessoa tem é que ela fica incomodada por eu não seguir o padrão social que ela quer que eu siga ao usar o banheiro. Por eu ter uma aparência que talvez não seja tão agradável, por eu ter uma leitura que não seja tão agradável, que aí é um problema único e exclusivamente dela. Ela não perde o direito de ir ao banheiro, ela não perde o direito de ir e vir, ela não perde o direito de ser casada com um homem, ela não perde o direito de nada. No entanto, esse incômodo que eu causo gera, então, para ela, um pseudo-direito que é dela ir lá e votar em alguém que quer prender quem auxiliar a transição de pessoas trans, que quer proibir as pessoas trans de usarem o banheiro, que quer proibir as pessoas trans de performar dentro da sociedade quem elas são. Por quê? Por causa dessa base cristã. E acidentalmente, isso é muito comum, tá? Não tô te taxando disso, tá? Só tô te dando um exemplo, por favor, não é um ataque. As pessoas, quando elas falam isso da vontade da maioria, elas sem querer, elas acabam defendendo o discurso que o nazismo fez contra os judeus, que foi justamente a força da maioria e a vontade da maioria desumanizando a minoria. E eu até conversei com os guris aqui num outro momento, nós tivemos em uma semana 3 pessoas trans mortas, espancadas, na rua.
Uma, inclusive, delas filmada, que aparece a cara do agressor. 2 foram aqui em Minas Gerais, né? Então, tipo assim, o motivo da agressão, o grau da violência, é porque era uma pessoa trans. Porque uma morreu por R$22. A outra morreu porque eu não queria mais ficar com o marido, e aí, como é trans, né, não tem mais direito à vida. Ele pisoteou a cabeça dela até ela morrer. Então, toda vez que a gente está falando da vontade da maioria, a vontade da maioria gera uma coisa chamada terrorismo estocástico, que é vilanizar tanto essa comunidade, como se ela estivesse tentando tirar direitos de alguém, quando na verdade ela está tentando só garantir os seus. E esta comunidade acaba sofrendo uma violência que fica oculta, né? Tu pode ver, provavelmente tu viu o caso da mulher que recebeu 60 socos no elevador, mas tu talvez não tenha sabido das 3 mulheres trans que morreram em uma semana, né? Então tu vê, nem espaço na mídia pra violência que essas mulheres trans sofrem, a gente tem, né? Então a gente vai discutir os outros temas, mas eu acho que pra esse início assim tá bom. Mário, sua segunda pergunta, 2 minutos. Eu vou fazer a pergunta sobre banheiro, mas eu gostaria que depois a gente discutisse violência. 3 mulheres trans morreram. É lamentável. É um número horrível. Mas se a gente pensar estatisticamente, muito mais homens ou mulheres cis morreram. O Brasil é um país violento. O Brasil vive violência doméstica e o Brasil vive violência por causa de R$22 de um celular. Mas sobre a pergunta de banheiro, né? Porque eu gostaria que a gente começasse, né, a entrar nessas questões pontuais para que eu possa entender. Você é uma mulher trans. Você é grande, é forte. Eu não sei se você fez cirurgia, né, de sexo, né, se você tem a genitália masculina ou feminina, mas no geral, pelo que eu pesquisei, 40 a 45% das mulheres trans têm desejo sexual por mulher. Então, coloca aí, porque eu pesquisei e foi o que apareceu pra mim. Se você tem um número e sabe quantos % das mulheres trans que têm ou não desejo sexual, não tô falando que se relacionam ou não, mas que ainda sente algum tipo de desejo. E foi o número que me apareceu. Mas se for 5%, você me fala qual que é o número, mas independente disso, existem mulheres trans, nas pesquisas que eu fiz, um número muito elevado, que sentem desejo sexual por mulher. Colocar uma mulher trans dentro de um banheiro cheio de mulher não é pornografia gratuita? Você acha que tem pudor a mulher que se sente olhada, desnuda, por outra pessoa com desejo? Você acha que isso é bacana? Você se sentiria à vontade se uma pessoa tivesse a oportunidade de estar te olhando de uma forma que você está ali sem ter intenção e a pessoa tem desejo por você? Então são essas questões, e além da questão principal com relação ao banheiro, que é quem garante que nessa simples afirmação que cada um pode ser e se autodeclarar o que quiser, que não vão ter oportunistas aproveitando disso para realmente causar violência e abuso dentro justamente do sexo mais frágil, que é o sexo feminino. Shirley. Nossa, começou. 5 minutos. Primeiro que esse dado você tirou do debate GPT, provavelmente, né? Porque que dado bizarro. Mas assim, vou considerar o teu dado como verdadeiro e vou ignorar a tua fonte, tá? Existem homens gays que vão no banheiro masculino e você não sabe. Existem mulheres lésbicas que vão no banheiro feminino e você não sabe. Nenhum homem tá sofrendo risco porque um homem gay entra no banheiro, nem uma mulher está sofrendo risco porque uma mulher trans entra no banheiro. A questão toda das estatísticas que você tentou trazer assim do oportunismo é que, se a gente for olhar os dados do Fórum da Segurança Pública, que tem publicação anual, e você poderia até ter pesquisado nesse daí, né? É que os casos de violência sexual no Brasil, que é para onde você levou essa discussão, eles costumam ocorrer em 85% das vezes por alguém conhecido da vítima. Um pai, um tio, um avô, um primo, um vizinho, e muito perto ou dentro do lar da própria vítima. E a maioria das vítimas são mulheres. E para piorar, a maioria ainda dentro do grupo de mulheres são meninas menores de 13 anos, né? Então, normalmente,
E isso são dados do Fórum da Segurança Pública. Quem está assistindo pode ir lá e pesquisar. Pega o Atlas da Segurança Pública. Tu, quando sair daqui, também pode ir lá e pesquisar. Tu vai ver tranquilamente lá esses dados, tá? Então, a gente tem um problema estrutural em que homens cometem violência sexual, mas sempre apontam para a mulher trans que vai ir para o banheiro. A mulher trans, ela vai ir pro banheiro para fazer xixi, para fazer cocô, vai dar um barro ali. Eu não sei o que vocês acham que uma mulher trans vai fazer no banheiro. Uma outra coisa, esse negócio de desnuda. A pessoa vai no banheiro dentro da sua cabine fazer o que for. Quando eu entro na cabine no banheiro e eu tiro a minha calça ou a minha saia e eu sento no vaso para fazer minhas necessidades, eu tô sozinha dentro da cabine. A outra mulher tá sozinha dentro da outra cabine. O único momento que a gente eventualmente vai se encontrar é se for uma pia coletiva, que daí ela vai estar lavando a mão dela, eu vou estar lavando a minha. É assim que o negócio funciona. Agora, claro, existem banheiros que são sem gênero. E esses banheiros sem gênero, que costumam ocorrer em estabelecimentos menores, é uma pessoa acessando por vez. Então entra um homem, aí sai o homem, entra uma mulher, aí sai a mulher, entra uma criança, aí sai a criança. Costuma acontecer isso daí. Uma coisa que a gente precisa pensar, tá, nessa questão do desejo da mulher trans. A mulher trans, independente de quem ela goste, ela é um ser humano como qualquer outro, que vai sentir atração por alguém, mas tu não sente atração ao entrar no banheiro. Isso é uma criação que é muito da cabeça de homem, de constantemente pensar em sexo o tempo todo. Eu não passo pensando em sexo o dia inteiro. Eu não passo pensando em sexo quando eu vou no banheiro. Eu tenho uma esposa, eu não passo pensando em sexo com a minha esposa até quando eu estou em casa. A gente tem os nossos momentos. A questão toda é a seguinte: uma mulher trans, eventualmente dentro de um banheiro, ela pode, inclusive, tu falou do meu tamanho, né? Uma mulher trans como eu pode pegar um cara que realmente entrou no banheiro e que realmente vai fazer alguma coisa e ser uma defesa ainda a mais para essa mulher cis, que ela não vai estar sozinha lá dentro, que eu vou ouvir um grito e vou poder auxiliar, vou poder imobilizar um cara. Duas mulheres se ajudando, duas cis, uma trans e uma cis, duas trans, vão normalmente conseguir evitar uma agressão. Então, atribuir para mulheres trans a violência sexual, que hoje no Brasil é provocada majoritariamente por homens e por pessoas conhecidas das vítimas, e que crianças acabam sendo, meninas acabam sendo as maiores vítimas, é desonestidade com os dados. Então, novamente, não estou dizendo que talvez tu não soubesse que estava no Atlas da Segurança Pública, do Fórum da Segurança Pública, mas talvez vai lá, dá uma olhada e aí tu vai ver que, não tem dado para justificar essa preocupação que eu tenho. Se houver um cara mal intencionado, o problema continua sendo o homem, não uma mulher trans, entendeu? Pode contrapor 3 minutos, Mário. Então, é justamente quando você pega dados e quer relativizar eles que a gente cria oportunidades. Em momento nenhum eu falei que o risco são as mulheres trans. Eu falei que isso gera oportunidade. Como que vai saber se um homem grande, igual eu, ou o Rodrigão, chegar num banheiro feminino mal intencionado e falar: eu me sinto trans, eu sou trans, e eu vou entrar no banheiro? Você tira um mínimo direito de defesa que nós temos que manter, especialmente para as mulheres. Quando você fala que existem mulheres lésbicas dentro do banheiro, e existem homens homossexuais dentro do banheiro, e isso para mim não é problema, porque aí a questão não é a sexualidade, é a oportunidade para quem vai estar mal intencionado. Não estou duvidando ou criminalizando a comunidade trans, mas é que quando você pede políticas inclusivas, e essas políticas inclusivas abrem oportunidades e brechas para pessoas mal intencionadas se aproveitarem disso. E independente se 85% dos casos que acontecem são próximos, são de pessoas próximas, mas ainda assim existem muitos casos de pessoas aleatórias, existem muita gente mal intencionada, e as brechas e oportunidades que eu acho que não deveriam ser criadas. Com relação a banheiro, o que é a minha opinião? Se querem um banheiro que todo mundo possa usar, isso não faz diferença, solicitem banheiros separados. Mas se a gente se sente seguro e protegido que as mulheres frequentem banheiro onde as mulheres frequentam, ou se você quiser dizer, as mulheres trans que fizeram uma comprovação hormonal, que têm a força de mulher equiparada e não são fortes ou não são homens que colocam em risco a vida, né, e a segurança das mulheres, ou o cara não entra ali simplesmente por má intenção, quem pode garantir
que um homem mal intencionado, um tarado, um pervertido, e não podemos renegar que isso acontece em todos os dias. A gente vê isso em ônibus, a gente vê isso na escola, uma pessoa dessa não vai aproveitar desse tipo de situação que vocês estão criando para entrar no banheiro e ficar vendo gente pelada. E quando você fala que os banheiros são de cabines individuais, eu quero saber, você vive só em bar? Porque eu vou em clubes. A gente vai em clubes, a gente vai em vários locais desse jeito, onde todo mundo toma banho, todo mundo fica pelado junto ali. Esse tipo de ambiente é super comum. Eu não sei, né? Se você vive tão fechada, enclausulada, só em locais que tem cabine e tal, mas eu vou em muitos locais desse jeito, onde que todo mundo fica junto ali, fica pelado, homens, mulheres, os homens com criança, com tudo. E é não criar oportunidade para que essas situações possam acontecer, que eu simplesmente não consigo entender por que o seu direito tem que colocar em risco pessoas que não precisam de correr mais risco. Shelly, perguntas, tem 2 minutos aí se quiser comentar. Eu vou endereçar e fazer a pergunta, tá? Primeiro ponto, você tá falando de banheiro, daí quando você agora menciona, você fala de vestiário. São coisas diferentes. Então não adianta você estar falando de banheiro comigo, vestiário não é banheiro. Vestiário tem banheiro, né? É o primeiro ponto. Uma segunda coisa que, para deixar bem claro, nenhuma porta de banheiro impediu qualquer caso de estupro, tá? E me chama muita atenção que você falou, independente dos dados ali, dos 85% serem conhecidos, me admira que a sua luta não seja para proibir que homens fiquem sozinhos com crianças, com meninas, que tenham acesso a meninas. Porque se a gente tem 85% dos casos sendo de pessoas conhecidas e a maioria das vítimas sendo meninas, e esses casos, na sua maioria, são cometidos por homem, eu não entendo por que a sua luta está voltada para a mulher trans, quando na verdade o problema é o homem que está cometendo a violência sexual e você está deixando isso passar reto, né? Então, assim, como é que a gente vai determinar quem é uma mulher de verdade, né? A gente tem o caso da Mariana Guaiara, que é uma fisiculturista que ela desenvolveu barba por causa do uso do hormônio. Nós temos a fisiculturista aqui no Brasil, a Marcela, que ela tem uma aparência masculina e ela sofre transfobia sendo uma mulher cis, porque ela é uma atleta de fisiculturismo que tem cabelo curto, né? Então, como é que você vai fazer essa identificação? Mas a pergunta, que pode ser composta, né? Então seria, como que você identificaria? Mas, para além disso, qual é que seria a característica, uma característica necessária para identificar quem é homem e quem é mulher? Na minha opinião, é o gênero de nascimento, né? Eu não estou discutindo isso. Quem tem que apresentar esses argumentos e quem tem que contrapor são vocês. E quando você me fala com relação a não deixar homens sozinhos, com crianças e tal, é isso que nós estamos debatendo? É esse que é o tema em questão? Eu estou debatendo a possibilidade de não criar mais situações. Eu não estou debatendo outras questões ou outro tipo de política pública. Eu acho que não foi para isso que a gente veio nesse debate. A gente veio aqui para debater e esse tema específico era sobre banheiros. E quando você fala que banheiros e vestiários são diferentes, né? Para mim, muitos dos locais que eu convivo, que a gente vai, são iguais. Tem banheiro e vestiário, e é junto, não tem só um banheiro ou só um vestiário. Então é não criar oportunidades a mais. Eu acho que nós já vivemos numa sociedade muito complexa, muito perigosa, e nós não precisamos simplesmente, para atender um desejo individual, criar ainda mais complexidade nesse assunto, né? Eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas como eu tenho 5 minutos para debater sobre isso, nós vamos continuar debatendo então nesse tema dos banheiros, né? Porque eu gostaria de entender por que não pode ser criada uma alternativa que não obrigue ou não coloque em risco outras pessoas. Por que tem que ter essa necessidade tão grande? E aí volta naquela questão que eu falei da minoria. Toda a comunidade LGBT, todas as mulheres trans são favoráveis e todas gostariam de usar o banheiro feminino. E os homens trans, eles se sentem confortáveis de estar no banheiro e todos gostariam que fossem assim? Então, quando a gente cria regras, o problema da regra é que ela gera oportunidade para exceção e a regra tem que ser seguida. E se a regra não vai ser suficiente para representar todas as pessoas, e aí, então não precisa ter regra. Então faz do jeito que quiser, onde quiser, cada um usa o banheiro que quiser. Então você não tem possibilidade de abarcar o interesse de todos e não vai conseguir contemplar nem sequer o interesse da minoria. Então é o que eu estou discutindo isso aqui desde o começo. Vocês estão tentando criar regras tão complexas que, além de deixar a maioria da população de uma certa forma mais vulnerável ou pelo menos constrangida, nem assim vai atingir todo o interesse de toda a comunidade, porque eu tenho certeza que dentro da comunidade vão ter pessoas
que vão pensar divergente disso. E aí como que vai ficar, então, para você poder falar que é inclusivo, se justamente a regra que você incluiu exclui o direito, ou o pensamento, ou a vontade de outra pessoa da própria comunidade? 3 minutos, Michele. É tanto nada, é tanto pânico moral que eu... Não, eu achei que tu tivesse feito uma pesquisa melhor e que tu viesse com... Eu achei que ia ser diferente, mas infelizmente não é. Quando eu te perguntei a característica necessária, se era mulher, características necessárias são atributos únicos que definem o que é X e o que é Y, né? Tu pode, por exemplo, falar qual é a característica necessária pra gente dizer que uma cor é vermelha. Aí tu vai falar da refração da luz e como nossos olhos percebem essa cor. Né? E que isso, inclusive, é necessário para ti, porque é variável para uma pessoa daltônica, entendeu? Mas eu não vou ficar nesse tema muito. Quando tu não consegue responder qual é uma característica necessária, eu te dei, antes de te passar a bola, 2 pessoas que são mulheres, cisgênero, mas que não vão ter a aparência que tu acha que é de uma mulher. E como é que tu vai validar se elas podem ou não entrar no banheiro? Elas são mulheres de acordo com o que tu entende como mulher. Mas elas possuem características físicas que não são desejáveis para mulheres na nossa sociedade. Elas não têm como combater essas características físicas. A Mariana Guaiara, que tem barba, ela não tem como remover a barba se ela não fizer um tratamento de laser super complexo no corpo inteiro dela, que é dolorido e que é um tratamento caro. A Marcela, que é fisiculturista aqui no Brasil, ela tem uma aparência masculina por causa dos hormônios que ela tomou no trabalho dela, que é fisiculturismo. Ela não tem como mudar a aparência dela. E aí, o que a gente vai fazer? Vai botar um fiscal de genital na porta do banheiro? E se for uma mulher trans que operou? E agora? Se for um homem trans que operou, você vai pelo sexo biológico? Como? As pessoas todas vão ter que fazer um exame de banda G para identificar cromossomo, mas para além disso, identificar quais genes foram ativados, porque uma pessoa pode ser XY e ser mulher, porque não teve a ativação necessária para se formar um macho biológico. A pessoa pode ser XX e ser homem, porque recebeu um pedaço do gene SRY dentro do seu cromossomo X e vem um macho biológico. Então, a biologia, ela é bimodal, ela não é binária, ela é extremamente variável. E quando vocês tentam criar essas caixinhas, você gera uma série de problemas que teriam que passar ou por inspeção genital, ou por exame médico, uma série de coisas. Nós temos a solução, que são sim os banheiros individualizados, os banheiros unissex. A gente fala muito unissex, que é o termo errado, mas é que é o mais compreensível, né, pra galera, que é o banheiro de acesso único. A pessoa vai até ali, tu tem teu filho, tu leva ele até a porta, tu tem tua filha, tu leva ela até a porta, tu pode ficar controlando, tu garante a segurança dele, ninguém vai ter acesso ao teu filho, ninguém vai ter acesso à tua esposa, ninguém vai ter acesso à tua irmã. Então, tem solução. O problema não é complexo. A complexidade é dada pela galera que não quer entender que a diversidade de existências é maior do que o conceito inicial que eles têm. Mário, sua terceira pergunta, 2 minutos. Vamos lá, né? Sobre essa questão de banheiro, só para eu concluir meu raciocínio, o problema não é que não tem opção, o problema é o custo e a estrutura e quem está preparado e apto para fazer tudo isso. E as estruturas que já existem. Então, quando você cita 2 casos que são uma minoria muito pequena e não é comum, isso não abre precedente, nunca abriu para permitir que outros ou qualquer homem se declare mulher e entre no banheiro. E é essa que é a dúvida. E é óbvio quando você fala, né, dessa questão de saber o que é homem e o que é mulher, né, que geneticamente, cientificamente, de hormônios, né, qualquer um sabe. Agora, justamente nessa questão que eu te pergunto, vamos entrar no outro tema, né, vamos dando sequência com relação aos esportes. Qual que é o seu ponto de vista com relação a isso? Você acha que uma pessoa como você, que pelo que eu entendi, não teve um tratamento hormonal, que se desenvolveu e cresceu como homem, você não tem vantagens competitivas, por mais que você faça um tratamento hormonal hoje, num esporte físico contra uma mulher nascida e desenvolvida como mulher, na maioria dos esportes? 5 minutos, Michele. Ai, vamos lá. Custo e estrutura, só para não deixar passar. É muito mais fácil ter um banheiro só nos estabelecimentos do que eles serem forçados a ter os 2. E vários lugares tentaram fazer essa adaptação porque ela é menos custosa, inclusive tu faz sempre cabines individuais e pia coletiva. E a gente teve uma galera de direita que entrou, inclusive, com processo contra, por exemplo, o McDonald's lá da cidade de Bauru, né, para eles desfazerem os banheiros individualizados, né.
Qualquer um sabe pela genética. A maioria das pessoas não sabe o básico de desenvolvimento cromossômico de uma pessoa e não sabe que, dependendo do gene que tu analisa ou da cadeia que tu analisa, a pessoa pode ser considerada uma mulher. Eu dou um exemplo muito simples. Tem uma área pré-óptica que se chama SDNPO, eu não vou dar o nome completo porque é só lacração falar o nome completo, mas a SDNPO, se tu analisar ela em homens gays e em mulheres cis que se atraem por homens, ela tem o mesmo tamanho. Então, se a tua análise for feita por essa área, todo mundo é mulher, entendeu? Então, as pessoas não sabem como analisar a genética. Sobre vantagens competitivas, a gente tem vários estudos já publicados nessa situação, tá? Quando a pessoa, mesmo que ela passe pela puberdade, e ela faz a partir de 1 e em média 2, que é a exigência da maioria das organizações, que você faça um bloqueio de testosterona por pelo menos 2 anos, porque não é 2 anos depois você pode desbloquear, não. É 2 anos e continua bloqueando o restante da vida, enquanto estiver competindo, né? Essas pessoas, elas começam a perder explosão, elas começam a perder força física, elas começam a perder capacidade cardiorrespiratória, elas perdem uma série de características que seriam necessárias para o desempenho atlético, começam inclusive a perder a densidade óssea, o que pode gerar mais lesão nessas pessoas. O pessoal traz muito o exemplo da Tiffany. A Tiffany está há 8 anos jogando no vôlei feminino, ela nunca foi o diferencial do time dela, aí trouxeram 2 mulheres cis de volta para o time, uma delas a Natália, que é uma jogadora de ponta do Brasil, fenomenal. Assim que a Natália voltou pro time, aí o time da Tiffany venceu a Superliga, mas aí a desculpa porque a Tiffany tá no time. Mas e os outros 7 anos, os outros 8 anos que ela tava lá, como que nunca venceu? Sobre força, eu acho muito absurdo que a galera fale sobre força e sequer entende o mínimo disso daí. Quando a gente fala, por exemplo, no powerlifting, o powerlifting é uma competição única e exclusivamente de força, completamente de força. E no powerlifting, a força ela é medida por peso proporcional. Então, quanto peso tu levanta proporcionalmente em relação ao teu peso. Então, é calculado por body weight, né, que é o peso corporal. As 5 pessoas mais fortes do mundo, das 5 pessoas, as 4 primeiras posições são mulheres, porque proporcionalmente mulheres levantam muito mais peso que homens. Uma outra coisa que nem envolvendo mulheres trans. Existem esportes que mulheres têm sempre vantagens em relação a homens, que são, por exemplo, as natações de ultradistância. Natação de ultradistância, homem sempre fica para trás de mulher. Por quê? Porque a mulher ela tem características fisiológicas que dão vantagem para ela nesses esportes. E aí a gente pode falar também da ginástica, que tu pode ver que são exercícios diferentes que são feitos para homens e para mulheres. Então, se tu pegar uma pessoa trans que tem uma estrutura física de um macho, ela não vai, por exemplo, competir num esporte desse. Não existe nenhuma pessoa trans, hoje campeã do mundo em nada, nenhuma pessoa trans que tenha despontado aí na história, que tenha feito alguma coisa. A própria Lia Thomas da natação, o negócio dela foi numa competição universitária que ela ganhou uma prova, uma única prova, e o tempo que ela ganhou na prova era muito longe de qualquer recorde da prova, e foi numa competição universitária. E a grande polêmica dela, que foi com uma atleta chamada Riley Gaines, é porque as duas empataram em 5º lugar. 5º lugar, as duas perderam para outras 4 atletas, mas aí elas empataram em 5º lugar, foi um problema. Laurel Hubbard, do levantamento de peso olímpico, foi para as Olimpíadas, ficou em último lugar. Não conseguiu tirar o peso do chão. Ganhou alguns campeonatos regionais na Oceania, não conseguiu tirar o peso do chão. Nas lutas, a Alana McLaughlin. A Alana McLaughlin participou de uma luta profissional, 2 rounds, apanhou pra caralho o primeiro round, sofreu um knockdown no primeiro round e no segundo round terminou com um mata-leão. Era a força dela, mata-leão, agora é força ou é técnica de jiu-jitsu? Fica bem difícil de poder argumentar nisso daí, né? E aí a gente passa a ver assim, qual é a atleta que tá ganhando? Qual é a atleta que tá despontando? A ciência não aponta para vantagens injustas. E assim como é feito na Fórmula 1, por exemplo, que a FIA só bane um recurso do carro a partir do momento que é identificado que aquele recurso é injusto, o esporte ele tem que banir a partir do momento que é identificado que é injusto. E eu posso dar um exemplo. Teve uma atleta trans que mentiu que não era trans, agora essa semana no Strong Woman, e eu fui contra, porque ela escondeu que era trans. Então tem um vídeo publicado meu criticando a participação dessa atleta que não tem como defender. Por que tu escondeu que era trans? Se tu tem que seguir as regras do campeonato. Se tu escondeu que tu era trans, tu é mal intencionada. Então eu critiquei essa atleta. Agora, as que cumprem as regras não têm essas vantagens que vocês dizem ter.
Eu acho que quando você pega casos isolados e fala que não tem nenhum campeão mundial, isso não tira a vantagem. É óbvio e evidente, olha, porque a pessoa não é a melhor do mundo que não tem vantagem. Nós estamos falando de esportes competitivos e de alto desempenho. É óbvio e evidente que a sua estrutura física é muito diferente da maioria das mulheres. Isso não tem como negar. E quem negar que isso gera vantagem em esportes físicos, né, tá no mínimo agindo de má fé. E a verdade é que tem quase nenhum homem trans querendo disputar com homem em esportes de alto desempenho e tem muitas mulheres trans querendo disputar em esportes de alto desempenho. Agora, quando a gente fala em esportes de um modo geral, porque você está fazendo por lazer ou por hobby, eu realmente concordo que não faz a menor diferença. O que eu acho que não é justo é pegar pessoas que treinaram, se prepararam e colocar quem tem maiores possibilidades, tendo oportunidade de competir, sendo que a competição não vai ser igual. Isso não tem como negar, e o fato é que a maioria dos esportes hoje, das ligas, não aceitam mulheres trans competindo. Eu acho que isso tinha que ser uma defesa, não dos outros, mas tinha que ser uma defesa da comunidade. Criem, então, categorias mistas, onde todos têm o direito ou podem competir, mas não você obrigar as pessoas que são fisicamente inferiores a competir com quem teve vantagem e desenvolvimento durante um grande período da vida. Isso não é o que eu acho, é o que a gente vê na prática, no dia a dia, e tá você aqui para deixar isso claro como exemplo. É óbvio que o corpo é diferente, é mais forte, e não tem como comparar uma mulher. Por mais que você não vai ser a campeã mundial, mas na média geral, a maioria dos esportes físicos, se você treinar ou se preparar, você vai ter vantagem sobre a maioria das mulheres, sim. Ai, adoro. Vamos lá. Primeiro de tudo, tá? Eu peso 90 quilos, né? Então, teoricamente, eu deveria ser super forte. Michele, assim, só pra você entender, eu vou pausar aqui, é porque você tem 2 minutos e é da sua pergunta, tá? Tudo bem. A pessoa que atualmente agora ganhou o campeonato de powerlifting, a mulher que ganhou na categoria 69 quilos, ela levantou mais de 250 quilos de terra, o que é 80 quilos a mais do que a minha melhor repetição histórica. Ela levantou de supino 170 quilos, o que é 110 quilos a mais do que eu. E ela pesa 21 quilos a menos do que eu. Então, tipo, meio bobo você falar isso daí. Homem não quer participar. Chris Mosier, 5 vezes campeão americano de marcha atlética, mais campeão All-American. Você nem sabe quem é o cara. O Cairo Leon, 3 vezes campeão de bodybuilding. Você não sabe nem quem é o cara. O Patrício Manuel, boxeador profissional, cartel, 2 lutas, 2 vitórias, homem trans. Você não sabe nem quem é o cara. Então fica muito nessa coisa, não é minha opinião, é o fato. Aí quando eu trago o fato, você diz que esses casos isolados. Não, tô te trazendo os casos que realmente acontecem, os casos que dão espaço na mídia e te desmistificando esses casos, tá? Então eu venho agora, assim, já que você disse que não é opinião, eu gostaria de entender ainda, nesse tema da participação de pessoas nos esportes, se você sabe quantas pessoas trans, por exemplo, na Liga Americana, essa que a Lia Thomas lá da natação participou, quantos atletas trans existem nas 1.100 categorias do esporte que tem lá, né? Quantos você acha que tem? Já te dou uma dica, são 530 mil atletas no total, tá? Então, vamos ver se o seu número de pessoas trans se aproxima, né? E qual é a base da onde você tira qualquer informação que aponta essas evidências injustas, que você está dizendo que são injustas, sendo que até oficialmente desde 2015 as pessoas trans podem participar nas Olimpíadas e não teve ninguém, assim, tipo, fora a Laura Hubbard conseguiu ir e ficou em último lugar, né? Da onde vem essa base de que as pessoas trans têm essa vantagem, mas ela nunca se manifesta no mundo real? Eu acho engraçado, eu não vou perder muito tempo com essa resposta não, mas eu acho engraçado porque agora mesmo você acabou de citar um exemplo dos esportes onde você falou para mim que existem esportes que mulheres, como por exemplo a natação de alto desempenho, né, de longas distâncias, as mulheres
tem vantagem sobre os homens. Então, a sua afirmação responde a sua pergunta. Existem esportes onde homens vão ter vantagem e existem esportes onde mulheres vão ter vantagem. Com base em quê? E que tipo de mulher que você quis dizer quando você falou que eram essas mulheres que tinham, né, vantagem no esporte de natação de longas distâncias? Porque é evidente que existem esportes, sim, que favorecem um tipo de musculatura, de hormônios, de desenvolvimento e outros que vão favorecer outro. Agora, quando a gente está discutindo essas questões, não são pontuais. Eu não estou aqui para debater o que aconteceu, o que está acontecendo ontem, mas nós temos que pensar a médio e longo prazo e se isso pode ou não pode trazer consequências e gerar oportunidades para que pessoas que às vezes vão competir de forma diferenciada. Senão, o que você mesmo falou não faz sentido. Por que mulheres, então, têm vantagem nesse tipo de esporte? Primeiro que tu fugiu da pergunta, né? Bem fácil, assim, fazer um debate desse jeito, tá? Sobre a questão da força que você ignorou, né? Eu já te apontei que no powerlifting, como é feito pound por pound, que é peso por peso, então quantos body weights tu levanta, basicamente, né? As 5 primeiras posições, 4 são ocupadas por mulheres. Isso é um ranking global, que tem homens e mulheres, tá? Eu vou responder a tua pergunta da NCAA, que tu não respondeu. Na NCAA, que tem 530 mil atletas, nas 1.100 categorias tem menos de 10 atletas trans, tá? No total. E nenhuma delas está despontando em nenhuma categoria do esporte. Nenhuma. Elas só estão lá participando do esporte como atletas universitárias que são. Dentro do esporte feminino hoje, não tem nenhuma atleta trans expoente em nada. Novamente, se tem o Tiffany do vôlei, a Tiffany do vôlei é uma jogadora profissional. Ela não é uma jogadora diferenciada em nada, ela é uma jogadora profissional apenas, que acaba sendo trans e por ela ser trans é dito que ela tem uma vantagem, que não se demonstra nos números dela, nem no desempenho dela. Sobre as provas de longa distância que eu te falei, o que eu quis te apontar ali é que homens não têm vantagem sobre mulheres sempre. O que eu quis te mostrar é que existem questões fisiológicas em que algumas pessoas apresentam vantagens. E aí a gente tem que definir o que são vantagens injustas. E quando você ignora todo o processo de bloqueio hormonal e de inserção de estrogênio num corpo biologicamente masculino, você ignora todos os efeitos colaterais que vêm com essa mudança, né? O maior acúmulo de gordura, a perda de densidade óssea, a perda de capacidade cardiorrespiratória. Basicamente, você continua tendo a caixa torácica e o corpo como se fosse uma jamanta, mas agora você botou um motor de fusquinha dentro dele. Você continua tendo que carregar muito tamanho, mas o seu motor é muito menos potente agora. E ignorar esse fator é meio bizarro nessa discussão, assim. Então, nada do que você falou é pautado na realidade de estudos ou do desempenho atlético, tá? Então, eu fico meio triste porque eu sabia que você estava pesquisando, mas o seu discurso está muito baseado mais no emocional e no pânico moral do que efetivamente nos dados. Mário, sua quarta pergunta. Vamos continuar nessa questão, né, dos hormônios. Eu vejo que uma grande luta, né, da comunidade é para que os pré-adolescentes e adolescentes tenham a sua puberdade postergada, né, através de hormônios que retardem isso, para depois eles possam tomar a decisão. Como você mesmo citou aqui por diversas vezes, quando a gente tem essas alterações hormonais, tem percas ósseas, tem questões de mudanças estruturais no corpo, como garantir para essas, né, crianças, jovens, adolescentes, que essas mudanças são seguras, não vão trazer risco para elas e essa possibilidade de um eventual problema físico é mais importante do que um desajeito que a pessoa tem, que às vezes ela nem sabe entender pela fase que está vivendo, com tantas emoções e com tantas coisas. Qual é a sua opinião com relação, né, a essa utilização de hormônios em crianças e adolescentes e o que você acha que deveria ou não ser feito? Eu não dou opinião. Opinião eu já falei, opinião é que nem bunda, cada um tem a sua. Vou continuar repetindo isso o tempo todo. Criança não toma hormônio.
Primeiro de tudo. A única criança que toma hormônio normalmente é aquela menina que acaba tendo ali, tá entrando um pouco antes na puberdade, e os médicos vão lá e dão uma carga de anticoncepcional para ela não menstruar cedo. O bloqueio púbere, que vocês apresentam sempre para pessoas trans, ele é uma medicação que foi desenvolvida para puberdade precoce. Porque existem crianças que com 5 anos entram na puberdade. A puberdade de uma menina, né, uma fêmea biológica em idade tenra, começa aos 8 anos em média, até ali os 12 anos. É o período que pode começar. Quando é um macho biológico, daí um menino de idade nova, de idade mais novinha, é dos 9 aos 13, tá? Então, durante o processo de acompanhamento, vou te dar um dado aqui que talvez tu não conheça, em geral, de cada 10 crianças que chegam para fazer um acompanhamento por se dizerem trans, 8 não são. E essas 8 não passam por tratamento hormonal, não passam nada, porque existe uma equipe multidisciplinar formada por psicólogo, psiquiatra, endocrinologista, nutricionista, assistente social. É um grupo de pessoas que acompanha aquelas crianças, normalmente de 6 a 10 anos. Algumas nem chegam a 6 anos, porque já se chega à conclusão sobre aquela criança bem antes, e elas não passam por nada desses processos. Das que ficam, dessas 2 que ficam, né? Aí a gente pode ou não bloquear a puberdade, que é algo que vai ser decidido em conjunto, através do desejo da criança, vai ser decidido pelos pais e pelos médicos se isso vai ou não ser feito. A medicação utilizada para esse bloqueio púbere, ela não tem efeitos permanentes comprovados até 2 anos de bloqueio púbere. A partir de 2 anos tem. A partir de 2 anos tu começa a ter uma possível perda de fertilidade ad eternum, assim, tu realmente perde a fertilidade se tu bloquear por mais de 2 anos, mas o bloqueio púbere costuma não durar mais de 2 anos. O Brasil, ele não faz muitos estudos nessa área, mas a gente tem uns estudos publicados pela JAMA Pediatrics. Quem quiser pesquisar, galera, JAMA Pediatrics são 2 estudos publicados em 2024. Esses 2 estudos, um acompanhou crianças e adolescentes por 10 anos e o outro acompanhou crianças e adolescentes por 6 anos, tá? Em todas as pessoas que foram acompanhadas, num grupo, eram mais de 700 pessoas nessa situação. Uma adolescente tomou 1 dose de testosterona e desistiu, e isso depois de fazer um acompanhamento super longo, e uma outra adolescente, aí fazendo a terapia hormonal cruzada de mulher trans, no caso, ela fez o bloqueio púbere por 8 meses e depois desistiu do bloqueio púbere, não foi nem hormonização. Então, no universo de mais de 700 crianças e adolescentes trans, apenas 2 passaram por alguma terapia hormonal e desistiram. E nenhuma delas passaram por terapia hormonal ou bloqueio púbere por tempo longo o suficiente para que gerasse um resultado permanente ou alguma alteração genética permanente, né? Então, criar esse pânico em cima disso, como muita gente fala, mas o remédio para o bloqueio púbere é o mesmo para estuprador. Só que estuprador toma uma dose suprafisiológica. Suprafisiológica quer dizer, a dose é feita para interromper uma função biológica natural dele. Já na criança trans, a dose é dada no protocolo de tratamento por um período limitado para interromper temporariamente um processo. Eu não acredito que tu aceite que um menino de 5 anos entre na puberdade, porque isso vai gerar uma série de problemas para a saúde dele para o restante da vida. Eu não acredito que tu aceite que uma menina comece a menstruar com 5 anos. Isso vai gerar uma série de problemas para o restante da vida dela. Então, não consigo entender qual é a tua preocupação com crianças que fazem um acompanhamento multidisciplinar, com pessoas que se baseiam na ciência e que usam protocolos baseados na ciência, que a gente não tem dados que mostrem esses índices escabrosos de arrependimento ou de efeitos colaterais que vão ser ruins para essa criança. Eu não consigo entender essa preocupação quando, da mesma forma que a gente protege crianças cis de uma puberdade precoce, a gente protege crianças trans de uma puberdade indesejada. 3 minutos, Mário. Eu acho que quando a gente entra no tema, né, de crianças, aí é muito sensível. E aí só realmente quando a gente tem esse cuidado para entender o tanto que é um momento difícil, delicado e complicado, que são tantas mudanças, e a influência do meio externo, sem sombra de dúvida, faz
com que as crianças sejam vulneráveis e susceptíveis a várias mudanças. Criança não tem idade para poder votar, não tem idade para dirigir, não tem idade para usar bebida alcoólica, não tem idade nem sequer para fazer tatuagem. Então a gente fazer bloqueio de puberdade, eu não consigo ver nenhuma justificativa que vale a pena. Todo o risco que a criança corre dela ter problemas físicos, e todos esses estudos que você falou, a grande maioria deles apontam para isso, que são inconclusivos. Não se sabe o quanto de desgaste ósseo, o quanto de infertilidade, o quanto de risco. E não adianta rir, porque não tem tratamentos longos, nós não temos tratamento há 20, 30, 40 anos. Porra. Estudos recentes de 5, 10 anos, quando a gente está falando em saúde, é muito pouco. Nós temos que ver isso a longo prazo, qual vai ser o efeito. E especialmente das crianças, né? Toda vez, na minha opinião, que a gente tem que debater esse tema, eu acho que é um desfavor que nós estamos fazendo para as crianças e para os adolescentes. Criança e adolescente são confusos, são muito influenciáveis, e toda essa mídia e propaganda que é feita, não é à toa que hoje tem muito mais crianças em dúvida ou fazendo tratamentos. Não é porque da cabeça dela, porque nasceu assim, é porque realmente faz muito mais propaganda e é muito mais, na maioria das vezes, uma decisão dos pais e do meio do que uma coisa que, de fato, a criança sozinha ia buscar ou ia querer fazer. Essa é a minha opinião. Que loucura, velho. É a pergunta agora? Tá, eu vou só comentar. Influência do meio externo, eu te falei como a pessoa absorve o meio, independente do que tu diga pra ela, porque isso é o esquema cerebral que faz, tá? Não pode votar, não pode beber. Realmente, não pode votar, não pode beber. E tu ignorou a parte que eu falei, que é os pais junto com uma equipe multidisciplinar, não é a criança que decide os negócios. Eu acho muito engraçado que, por exemplo, a gente tem mais casos de autismo também. Será que é porque é propaganda agora que tem mais pessoa autista? Nos anos 1500, a gente tinha um número micro de pessoas canhotas na sociedade, e aí, de repente, lá pelos anos 1800, a gente começa a ter um boom de pessoas canhotas. Será que o número de pessoas canhotas começou a aumentar? Não, é porque era considerado errado, era considerado pecaminoso, as pessoas apanhavam por ser canhotas, né? Autismo, mesma coisa, a gente não tinha conhecimento nos anos 80, por exemplo, do que era autismo. A gente não tinha desenvolvido isso. Tu dizer que um acompanhamento de 10 anos é um acompanhamento pequeno, chega a ser ridículo. A puberdade, ela dura quantos anos? Quantos anos dura a puberdade? A puberdade dura 10 anos. A criança entra na puberdade com 8, ela vai ter a puberdade até os 18? Vai passar por todo o processo puber dela até os 18, o início da puberdade dela, o estágio Turner 2 ocorre ali no início, entre os 8 e os 12, entre os 9 e os 13, é ali que ocorre isso daí. Então a criança não é quem decide, a criança demonstra algo, os pais procuram quem são os especialistas, fazem o acompanhamento e os especialistas acabam orientando, né? Já que a gente está muito nessa questão, então, de trans, eu queria entender de ti. Se tu tivesse, tu me falou que tu é pai, né? Se algum dos teus filhos se mostrasse de alguma maneira um pouco dissidente de gênero ou um pouco dissidente de sexualidade à medida que crescesse um pouco, se tu ia pelas tuas opiniões ou se tu ia procurar especialistas da área para poder te auxiliar, porque eu não acho que tu seja especialista da área para poder determinar alguma coisa para tua criança, né? Nesse sentido médico. Eu não sou especialista para determinar alguma coisa para o meu filho. Bom, meu filho mais velho tem 9 anos. Meu filho mais velho não fala sobre, né, não se envolve, não se interessa sobre sexualidade. Isso não é momento para uma criança dessa idade. Meu filho mais velho, né, com 9 anos de idade, ele faz coisas de criança. Ele não tem esse pensamento, ele não tem nem de homem nem de mulher. Ele não tem essa dúvida, esses anseios. E não vou despertar nele uma coisa que eu acho que é precoce e não está na hora. No momento certo, e o certo dele, ou da idade dele, ou do filho que for, se essas dúvidas surgirem, nós vamos debater e discutir da melhor forma. Eu,
não tem preconceito nenhum com relação a isso com meu filho e não deixaria de buscar especialistas para poder fazer o que fosse melhor para ele. Mas o que eu não quero e não vou fazer e não permito é meu filho ficar sendo exposto, e não é para questões trans, é questões sexuais de um modo geral que são precoces para a idade dele. Eu acho que não está no momento dele ter esse tipo de debate, dele ter esse tipo de conversa, dele ter esse tipo de pensamento. Eu acho que está no tempo dele curtir a infância dele, está no tempo dele ser criança. Ele não está nem na pré-adolescência, né? Eu acho que uma criança com menos de 12 anos de idade não tem nem que estar envolvida nesse tipo de questão, não tem que ser essa preocupação, não tem que ajudar ela a definir se ela é homem, se ela é mulher, se ela gosta disso ou ela gosta daquilo, porque não é um momento para ela estar vivendo esse tipo de situação. A criança tinha que estar tendo uma vida de criança, e todo esse contexto que é social e adulto não deveria estar sendo imposto para crianças de forma precoce, não deveria ser uma preocupação. Se isso fosse um desconforto para ela, aí você querer buscar o tratamento e tal, é uma coisa. Mas agora, desde cedo, a gente tentar buscar orientação para criança. Uma criança, como eu vi já vários casos, de 4, 5, 7 anos de idade, a mãe já começando a mudar porque ela se sente como menininho sim, vai vestir como menininho. Eu acho que não é hora para querer tomar esse tipo de decisão. Deixa as coisas acontecerem naturalmente, sem forçar nada, e a hora que for necessário, que realmente a criança tiver uma estrutura maior para demonstrar ela própria esse tipo de mudança, aí a gente pensa de que forma, com qual especialista que nós vamos conversar, que nós vamos debater, mas eu acho que essa exposição precoce, isso é muito mais uma forçação de querer prever ou adivinhar ou fazer uma vontade própria do que uma coisa natural da própria criança. Não precisa de tomar essa decisão na idade que a criança não tinha nem que estar pensando sobre esse tipo de coisa. Eu vi que tu levou para um lado da sexualidade, porque quando eu falo de dissidente, quando a criança entra na puberdade, ela passa a ter desejos sexuais. 9 anos já pode estar na puberdade, não quer dizer que ela tenha desejos sexuais, porque é o início do estágio púbere em meninos. E a minha pergunta, que obviamente você fez questão de não endereçar, é que se o seu filho não tem um sofrimento com gênero, você não tem o que fazer. Mas se o seu filho demonstra, ele começa a ter interesse por querer brincar com um boneco, ele começa a ter interesse de dizer pra ti, mas pai, eu não me sinto menino, eu não consigo, eu não sou um menino. Se a tua ação, quando teu filho faz isso, não é procurar alguém que possa te ajudar, eventualmente tu vai causar sofrimento pro teu filho, e eu acho que não é o que tu tem interesse. Em 1980... quando eu nasci, não existiam especialistas de gênero. E eu, com 6 anos, já não me identificava como um menino. O que eu fazia? Falava para minha mãe conservadora de um lar militarizado e católico isso, eu ia ter uma resposta como que tu acabou de dar aqui. Não é do teu interesse, não é não sei o que. Fora que eu ia apanhar pra caralho também por causa disso aí. Essa coisa... Vocês têm um negócio de dizer... que eu digo vocês, eu tô generalizando, não deveria estar fazendo isso aí, eu nem presumo que seja o que tu tá fazendo, mas sem querer, tu tá defendendo uma ideologia de gênero forçada, que é o quê? Se nasceu com pênis, é menino e vai ser menino até ter X idade. Vocês tratam a criança como se ela fosse um ser inerte, sem vontades, sem existência própria, sem consciência própria, e eventualmente um pai que faz o que tu acaba fazendo... gera uma criança que lá na frente pode não querer olhar na tua cara, pode não querer nunca mais ter contato contigo, porque o sofrimento que tu vai gerar para essa criança é irreparável. A mudança física que tu vai causar nessa criança, como por exemplo o tamanho de uma mão, é irreparável. A altura é irreparável. E aí essa criança... Eu tenho exemplos de amigas minhas que transicionaram com 11 anos porque se demonstraram muito cedo trans e a família procurou especialistas e chegou à conclusão que eram trans. Hoje a pessoa está com 30 anos, está com a aparência que gostaria de ter, é feliz, tem uma família que apoia, é casada. Eu tenho no meu âmbito pessoas que eu olho e vejo que os pais, quando não sabiam e foram buscar ajuda, tiveram o resultado de uma criança feliz. Agora você está dizendo, o meu filho não tem que se preocupar com isso. Mas e se preocupasse? A tua ação seria dizer assim, quando for adulto, tu vai poder te preocupar com isso. Só que dizer isso mostra que tu está tentando te colocar na posição do especialista e não pensando no melhor interesse do próprio desenvolvimento dessa criança. Mário, sua última pergunta. Exato. 2 minutos.
Eu gostaria de debater outros temas, né? Mas nós não Pode vamos vir ter como... pra Não, mas nós não vamos ter Se como... você estiver gostando e quiser continuar, Nós tá? não vamos ter como sair desses temas, não, né? A princípio. Eu vou continuar nessa linha, né? Das crianças. Eu não conheço a sua história, mas pelo quanto você falou da sua mãe, de militar, de coisa, eu imagino que você não teve uma boa infância, né? Não sei se apanhou do pai, se o pai brigava com a mãe, você não gosta da mãe, mas eu imagino que você não teve uma boa estrutura familiar. E quando, né, eu falo que os pais são responsáveis pelos filhos, são. Porque se a gente começar a generalizar todas essas questões e relativizar que meu filho pode resolver se ele se sente como homem ou como mulher, se meu filho pode daqui uns dias se sentir que ele tem ou não vontade de usar droga mais cedo, porque o cérebro dele não tá assim, se ele tem ou não vontade de beber mais cedo, os pais estão para educar os filhos e são responsáveis pelos filhos. Então, essas questões eu acho que é muito pessoal e é competência e responsabilidade do pai fazer o que é melhor para o seu filho, mas não ficar induzindo a coisas que, na minha opinião, não são hora nem momento para criança. Você deu exemplo de quem transicionou com 11 anos. Eu não vejo, eu acho isso tão assim desproporcional e descabido na minha interpretação, porque eu acho que uma criança de 11 anos, nem com acompanhamento de especialista ou dos pais, não tem capacidade ou não deveria ter, e o Estado devia proteger para que isso não pudesse acontecer. Não tem idade para isso. Caralho, velho. Ó, eu tô tentando evitar o uso de falácias, porque eu odeio ficar argumentando. Mano, tu fez uma falácia de falsa equivalência. Fora as outras que tu cometeu durante o debate, tu fez uma falácia de falsa equivalência que ela foi bem simples. Tu comparou uma equipe de especialistas acompanhar uma criança que eventualmente se mostrou não confortável na casca que recebeu da sociedade, com o filho decidir usar droga e bebida. Que comparação esdrúxula é essa? As tuas premissas não seguem a conclusão. Tu montou um argumento que, submetido à lógica, ele é inexistente. Uma criança de 11 anos, o que tu acha que é uma transição de uma criança de 11 anos, cara? O que tu acha que é? Que a criança vai lá, vai pegar uma agulha e vai enfiar estrogênio no braço? É isso que tu tá achando que vai acontecer? Uma criança de 11 anos normalmente faz uma transição apenas social. Eventualmente, se precisar de bloqueio púbere, é aí que o tratamento medicamentoso entra por um período determinado e ilimitado, que é para atrasar o início, para que o médico e a família, durante o acompanhamento, possam ver se é realmente aquilo. Uma vez que seja constatado que não é, suspende o bloqueio púbere e vida que segue. Uma vez que é constatado que é, se decide se a partir dali na adolescência, 16 anos, agora com o Conselho de Medicina 18 anos, se começa a usar o hormônio feminino ou o hormônio masculino ou não. É para isso que ocorre. Um homem trans que desenvolve seios na adolescência, na idade adulta tem que passar por um processo chamado mastectomia, que abre 2 cortes gigantes no peito da pessoa para arrancar o seio que está lá. Por que tu não pode impedir que isso ocorra para que haja mais tempo para decidir e depois, viu que não era trans, segue em frente e vai desenvolver os seios. Viu que era trans, para o processo e impede que esse sofrimento venha para essa criança, né? Então, assim, argumentar no pânico moral, na falsa equivalência, não é argumento, cara. Não se sustenta na lógica isso aí. 3 minutos, Mário. O pânico moral e o falso argumento é percepção minha e da grande maioria da sociedade. Então, como eu falei desde o começo do debate, é a oportunidade não para debochar, não para ridicularizar, mas para você ter essa oportunidade de esclarecer mesmo com fatos. Eu não acho, né, e é por isso que a sociedade médica atual não permite que use hormônios com menos de 18 anos, eu não acho que realmente é essa idade. E eu não acho que esse pequeno risco que pode acontecer da pessoa não ter transacionado antes da idade, depois lá na frente, acarretar algum outro tipo de cirurgia que ela tem que vai fazer, é tão grave dentro de tantas outras cirurgias que essa pessoa também vai querer fazer. E aí um exemplo, né, meu particular de vida que eu tenho dessas coisas, né, é que a gente, enquanto não se aceita,
tudo tá ruim. Então você vai esperar ganhar na Mega Sena pra estar feliz, você vai esperar ter cabelo pra ser feliz, você vai esperar emagrecer pra ser feliz. E a partir do momento que você se aceita e é feliz do jeito que é, e apesar de ter pequenas mudanças ou grandes mudanças que você gostaria que acontecesse na sua vida, você trabalha, se esforça, procura para que isso aconteça, mas não condicione a sua felicidade, a sua existência e, principalmente, como eu sempre estou falando, nesse tema específico que a gente está debatendo, que são sobre crianças, sobre adolescentes, são sobre pessoas que estão num estágio muito vulnerável, não têm certezas do que querem ou não, são pessoas que estão muito susceptíveis a, sim, erros, né? E todos esses estudos, né, que eu pesquisei e que eu vi, não tem estudos nenhum isolado. Deu só hormônio, deu certo. É um conjunto de fatores, né? Você tem o acompanhamento psicológico, em alguns casos usa ou não usa, mas na grande maioria dos casos, o acompanhamento psicológico é muito mais importante e efetivo, que foi o que você mesma falou, que de cada 10 casos, 8 são eficientes. Então, o risco de fazer essa suspensão da puberdade precocemente, esperar, o risco que pode gerar para a saúde, eu acho que é muito maior do que o benefício que pode trazer tomando essa consequência que pode ser drástica. Michele, sua última pergunta, 2 minutos. Começar. Primeiro, o argumento da maioria se chama falácia de Adipópulo. Não é porque a maioria concorda com alguma coisa que se alguma coisa está correto, senão o nazismo estava correto, tá? Depois você criou um espantalho que o tratamento psicológico em 8 crianças é eficiente. Não foi isso que eu falei. Eu te falei que com acompanhamento profissional se identifica que de cada 10 crianças, 8 não são trans com acompanhamento. Isso não é eficiência. Isso é eficiência para conseguir detectar quais são as crianças que realmente são trans. Então você não pode ignorar que 20% dessas crianças, quando fazem acompanhamento, realmente são trans, né? Daí eu acho muito engraçado que você usa o termo enquanto não se aceita, não é feliz. Aí a criança tá lá dizendo para ti que ela não aceita o jeito que ela é, que ela não tá feliz daquele jeito, que ela não aguenta ser daquele jeito, ela está infeliz. Mas daí o teu argumento aí não cola, né? Ali ela é obrigada a se aceitar, porque eu sou pai, eu tô dizendo que tem que ser assim, tu vai ser um menino até tu ter 18 anos, e aí vai lá, a pessoa vai transicionar e depois não vai olhar na tua cara, ou pode fazer até alguma coisa antes. Eu acho muito doido o seguinte, tá? Eu citei estudos pra ti, tu disse que tu veio com a intenção de aprender também. Tu veio com a intenção de contrapor. Uma pessoa que ela vem com a intenção de aprender, ela pergunta, ela ouve a resposta, ela diz, pô, eu não sabia disso. Uma pessoa que vem com a intenção de contrapor, que foi o que tu fez, ela vem, pergunta, ela absorve o que ela quer e aí ela começa a montar esse monte de falácia para argumentar, para criar um argumento partido do ChatGPT. Então eu queria entender de ti, por que tu acha que as tuas respostas para as perguntas que tu fez para mim, elas são mais corretas do que as respostas que eu te dou, que são baseadas em protocolos da WPF, que se estabeleceu os Standards of Care, que é os padrões de atendimento de crianças e adolescentes, ou que o corpo médico inteiro de pesquisadores que vem pesquisando gênero e sexualidade há décadas e que chegou às conclusões que eu estou te apresentando aqui. Por que a tua opinião, a tua visão é mais correta que o de um corpo médico científico inteiro que pesquisa isso? Não é a minha opinião, não. Hoje no Brasil é proibido o uso de hormônio com menos de 18 anos. Tô mentindo? Então, não é a minha opinião, é a sociedade médica que aponta isso. Eu acredito que de acordo... E aí tem que ser sim a sua opinião, mas de acordo... Se você pudesse resolver, eu acredito que talvez você ia falar que com 14, com 15, com 16, porque com 18 anos... Por mais que tenha esse retardo da puberdade, já passou o efeito ali de ter tomado o hormônio contrário para fazer realmente a transição física, né? Então, quando eu falo dessas... Eu tô falando da realidade. É o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu vejo, mas mais do que isso, é o que hoje é a realidade. Hoje não pode dar um hormônio em adolescentes com menos de 18 anos. Isso teve pesquisas, estudos e várias pesquisas que você apontou. Ou a sociedade médica está errada, ou a ciência está errada, ou a ciência tem que ser mudada, né? E quando você fala nos esportes, a maioria dos esportes não permitem mulheres trans. Não é o contrário, a maioria permitem mulheres trans. A maioria das ligas internacionais não permitem mulheres trans. E aí não é uma vontade
né, minha ou uma opinião minha. Realmente, se tomaram essas decisões, não podem todos estar errados. Eles estão muito mais embasados, talvez, até do que eu e que você. E quando a gente pega países onde tinham muito mais permissividade nessas questões, e você vê que a maioria deles voltaram atrás. Então, todas essas questões que eu estou trazendo, por mais que o meu conhecimento seja leigo, mas é o que hoje aponta, mostram e tem sido feito de acordo com os estudos e de acordo com os especialistas de cada segmento. Agora, quando a gente está discutindo no debate, aí tem que ser sim opinião, porque eu gostaria de saber o que você pensa, porque a comunidade hoje, a sociedade, seja no esporte, seja na medicina, aponta diferente do que você está falando. Mas se fosse para você, ou se fosse para a comunidade de um modo geral, tomar essas decisões, eu imagino que seria no sentido contrário. Vocês seriam mais permissivos com relação às crianças, seriam mais permissivos com relação aos esportes, seriam mais permissivos com relação aos banheiros, e são todos pontos factuais que eu coloquei. Além da minha opinião e percepção de um modo geral do que acontece, é o que os especialistas de cada uma dessas áreas e segmentos mostram. 3 minutos. Tá. Eu só quero fazer... Eu quero que tu possa responder dentro do meu tempo só uma pergunta. Não aconteceu nada com teu filho, ele te relatou uma dor no braço insuportável. Tu vai levar ele no médico ou não? Vou. Tá, beleza. Então tu vai procurar um especialista. Vou. E se ele falar do gênero dele, aí não? Vou procurar um especialista também. Ah, então beleza. Então nesse ponto tu tá alinhado com o que eu tô defendendo, que é que tu tem que procurar especialista e não tem que partir da tua opinião. Sobre a transição hormonal, tá? No Brasil, ela sempre, antes da decisão do CFM, ela sempre foi que ela foi uma decisão muito mais política, influenciada pelo Reino Unido, e eu posso explicar todo o histórico disso. Ela sempre foi a partir dos 16 anos, a transição hormonal em adolescentes, né? Que é a fase que tu já estaria num estado mais avançado de puberdade, um corpo um pouco mais desenvolvido, e ali tu conseguiria então fazer a transição hormonal com uma segurança maior. Essa decisão do CFM, ela parte de um modelo que foi feito no Reino Unido, porque uma das grandes financiadoras de movimentos antitrans no Reino Unido, que é a J.K. Rowling, a escritora do Harry Potter, ela vem há anos financiando movimentos antitrans e que inclusive financiou parlamentares para que houvesse uma decisão no Reino Unido de que só existem 2 gêneros, por exemplo, que não existem mais pessoas trans. E você acredita que existem pessoas trans? Só se sim ou não, se existem pessoas trans. Você acha que existe? Geneticamente? Não é genético, se é gênero, não é genético. Então, psicologicamente, eu acho que existe pessoa que acha até que é avião. Jesus, meu Deus, mais outra falácia. Enfim, vamos lá. O Reino Unido tomou uma decisão totalmente política, né, não substanciada na ciência, mas usou artigos de maneira bem tendenciosa para tentar justificar sua posição. O Conselho Federal de Medicina aqui do Brasil, que tem um viés político também ideológico, ele foi na mesma linha e seguiu esse viés político ideológico. Só que eu dei o exemplo da FIA de propósito, que é a Federação Internacional de Automobilismo, para dizer o seguinte: a FIA, ela nunca bane algo no esporte do automobilismo antes daquilo ser colocado num carro, ser colocado numa pista e ser visto que gera uma vantagem injusta para aquele piloto, para aquela equipe. No esporte, a gente não tem como identificar que algo vai ter uma vantagem injusta antes que algo aconteça. Só que o Comitê Olímpico Internacional, que você disse, os órgãos internacionais, não são todos os órgãos internacionais, é um grupo seleto de órgãos internacionais, principalmente os que estão alinhados com o governo Trump. Eles agora tomaram uma decisão de fazer esse banimento, assim. Mas o Comitê Olímpico Internacional não baniu. Só que agora o Comitê Olímpico Internacional, por causa dessas decisões do Trump, quer banir, inclusive, mulheres cis que têm naturalmente testosterona mais alta. Então essas bobagens, esses discursos de pânico moral que a galera tá criando, tá gerando violência contra as próprias mulheres que essa galera tá dizendo defender. A ciência não concorda com o que tu tá falando, não existem evidências do que tu tá falando, mas tu vai sempre usar o que tiver o viés de confirmação que diz que tem.
Pode só fazer uma consideração final sobre isso? Você deixa? Agora é a hora de considerações finais. Você vai fazer. Você tem exatamente 5 minutos agora. 5 minutos você fazer isso. E aí depois a Michelle vai fazer a dela. Né? Isso é entender bem o debate. Posso fazer uma consideração? Bem na hora da consideração final. Michelle, eu entendo que é difícil, é polêmico, né? E a gente, às vezes, por mais que tenha educação e vontade de entender um lado do outro, esse assunto realmente é muito polêmico, né? E a gente acaba, de uma certa forma, às vezes até se descontrolando. Mas perceba que nesse argumento seu final, olha o tanto que é engraçado. Você deu vários dados e os dados de órgãos oficiais, seja da saúde ou do esporte, vão na contramão do que você prega com relação às questões trans. Né, de precocidade, de uso, de esporte ou não. Nesse caso, quando os especialistas do esporte, os especialistas da Sociedade Médica do Reino Unido e do Brasil tomam essas decisões, aí não é uma decisão baseada em ciência, em fatos, é uma decisão política. Então, quando de fato a ciência está te mostrando, falou antes era 16, agora nós passamos para 18, isso daqui não é seguro, os estudos que nós temos não são conclusivos, é melhor a gente retardar um pouco mais esse processo. Quando a ciência te mostra isso, a decisão é política. Por quê? Porque o médico tem interesse no Trump, né, e a sociedade que é voltada para pesquisar e apoiar a saúde está mais preocupada com política. A sociedade que também, né, tem que... Os órgãos que têm que cuidar do esporte estão mais preocupados com política do que o que é certo e o que é justo. Então, para concluir, o que eu quero te dizer? Que esse tema é muito amplo, muito complexo e ele tem que ser tratado com a devida responsabilidade. Quanto mais paciência, calma e a gente tiver tranquilidade em acompanhar melhor esses resultados, e quando você falou que 10 anos é muito ou é o suficiente, eu acho que é pouquíssimo, porque não é o período que a pessoa passa pela puberdade, é o período e a consequência que isso vai ter ao longo de 50, 60, 70 anos de idade. Você vai chegar nos seus 60 anos de idade, você vai ter uma osteoporose, você vai ter problema ósseo por isso, então ainda acho que são muito inconclusivos. Então o que eu acho que tem que ter? É muito mais cautela, calma, paciência, acompanhar os estudos e não achar que as decisões científicas são baseadas exclusivamente em política, quando elas não vêm de acordo, né, com o que você prega, ou com o que a comunidade acha que é o melhor. Eu acho que a única coisa que a gente tem que ter nesse tipo de argumento é isso. É calma, é cautela, é preocupação, é cuidado, e não é colocar, né, as vontades individuais, sair de uma certa forma atropelando tudo, e a gente, como eu falei desde o começo do debate, não só colocar mulheres em risco quando a gente está falando de banheiros, não só colocar crianças em situações que podem ser irreversíveis quando nós estamos falando em tratamento, não só colocar pessoas no esporte em desigualdade, mas a gente ter esse cuidado e a responsabilidade para que a vontade e o desejo da minoria não seja muito mais prejudicial para, né, o que é a realidade da maioria. Não, a política inclusiva, ela não pode trazer mais prejuízos e mais riscos, tanto para essa minoria que quer ser incluída, quanto para a comunidade de um modo geral. Eu acho que tem que ter mais calma e mais estudo sobre isso. Michelle, considerações finais. 5 minutos. Vamos lá. Primeiro de tudo, hoje no mundo tem 12 estudos totais, assim, relevantes na área do esporte, que são estudos robustos o suficiente, tá? Alguns foram publicados no British Journal of Sports Medicine, que ele fez avaliação com pessoas não atletas, trans, né? E se constatou que, por exemplo, pessoas trans mantêm mais força nisso daqui, pressão de mão, que não existe competição de pressão de mão, né? E também não faz diferença para, por exemplo, vou levantar mais peso. A pressão da mão, o quanto de força tu tem, isso aqui não faz diferença para a tua habilidade de puxar peso do chão, né? E constatou também que
quando analisado apenas pela massa magra, ou seja, desconsiderando o peso de massa gorda, a força das pessoas trans é equivalente à das mulheres cis, mas, no entanto, quando se trata dos índices cardiorrespiratórios e potência de salto e de desempenho atlético, as pessoas trans perdem, inclusive, das mulheres cis. A JAMA Pediatrics, que foi um dos estudos que eu te citei, ela fez o acompanhamento de mais de 790 crianças com um índice de destransição de menos de 1%. Né, que foram essas duas em um universo 790 mil, que recebeu uma dose de hormônio e outra bloqueou por 8 meses, ou seja, nenhuma delas manteve nenhum resultado permanente. De pessoas transicionadas, que destransicionam efetivamente, nos Estados Unidos teve um estudo que foi publicado, que foi feito com 28 mil pessoas trans. O índice de destransição nessas pessoas, por não serem trans, era de 0,4%. Menos de 0,5%. O índice de arrependimento com a cirurgia de rinoplastia é mais de 14%. E você não está lutando para impedir a cirurgia de rinoplastia, seja em quem quer que seja. A WPATH, que estabeleceu os Standards of Care, que é o órgão internacional que discute isso com corpos médicos, discorda dessas posturas, por exemplo, tomada pelo Reino Unido ou pelo, agora, a decisão do CFM, que tanto se tornou decisão política que foi o Flávio Dino quem acabou dando a palavra final, né, como um juiz que não tem habilidade nenhuma para falar desse assunto. Eu acho muito engraçado que todas as pessoas que elas se posicionam contra, elas nunca pensam no bem-estar da criança, elas acham que elas estão pensando no bem-estar da criança. Mas efetivamente tu está pensando no teu bem-estar, no teu conforto, no teu interesse, porque é desconfortável ser pai de uma criança trans, é desconfortável ter uma criança dissidente de gênero que vai passar por transfobia dentro de casa, dentro da escola, com os amigos, é um processo desconfortável. E aí quando a gente vê que até para cirurgia de transgenitalização, que é a que tu falou da área genital lá, tu falou lá no início do debate, tu perguntou sobre essa cirurgia. Até na cirurgia de transgenitalização, o índice de arrependimento é inferior que qualquer outro procedimento médico existente, qualquer outro, é menos de 1% também, ainda assim as pessoas tratam isso como um problema. Dizem, vai mutilar, vai não sei o quê. E é um negócio super saudável, bem estudado já, e a gente tem especialistas bons o suficiente para fazer essa cirurgia. O meu interesse aqui é defender o bem-estar das pessoas, é defender o direito dessas pessoas de se expressarem da maneira que tem que se expressar sem sofrer violência. As mulheres trans que morreram as 3 em uma semana aqui no Brasil, 3 em uma semana, e as 3 por transfobia, essas 3 mulheres que morreram, elas viraram simplesmente estatística. No Brasil, a gente tem um índice, no mundo, na verdade, que de cada 10 pessoas trans que morrem no mundo, 4 morrem no Brasil. Então tu pode pensar, mas é muito pouco, até porque morre só 140 pessoas trans, mais ou menos por ano, teve anos que morreu mais, morreu 240, muito pouco em relação ao restante da população. Só que se tu comparar por corte social e tu pegar quantos homens cisgênero heterossexuais morrem por ser hétero, o índice vai ser 0%. Quando tu perguntar quantos homens morrem por serem homens, o índice vai ser 0%. E quando você consegue assim, homens pretos são os que mais morrem por violência contra eles. Essa violência é de homem contra homem. Não é uma violência específica de porque são homens, é uma violência generalizada de homens em sociedade, que é um negócio que tu nunca interessa. Então eu acho muito interessante que a sua defesa, ela se baseie no que você crê. E aí quando alguém te aponta, mas isso tem um viés ideológico. A ciência toda tem algum viés ideológico, mas quando a gente está falando de bem-estar, tu não tá nem aí pro bem-estar das crianças, desde que seja seguido o protocolo que tu entende que defende mais os teus interesses pessoais. É isso, vou pedir para você se inscrever no Três Irmãos, dar o like nesse conteúdo aqui. Se você quiser também seguir o canal da Michelle, vai estar em collab com esse episódio. Do Mário também vai estar em collab com esse episódio. Pra te seguir nas redes sociais, Michelle, quer falar alguma coisa? Astrava da Vida em todas as redes sociais. Eu tô sempre postando algum conteúdo sobre militância, sobre ciência. Inclusive, como eu falei
até no debate, uma postura recente contra uma pessoa trans no esporte, que mentiu sobre ser trans, né? Então, assim, eu não passo pano pra ninguém. O negócio é ser honesto em relação aos dados, em relação à ciência. Então, as travas da vida em todas as redes sociais. Inclusive, no episódio que a gente fez, você bateu na galera do PT aqui, né, velho? Lembrar disso aí. Bateu do PC do B também. Criticou o deputado Renato Freitas aqui. Bateu pouco. Não, e no PC do B também. A minha deputada eu critiquei também. Mário, obrigado também. Tá? Galera que quiser conhecer mais o Mário, tem um episódio dele aqui no canal também. Quiser aí deixar suas redes sociais aí pra galera. Segue lá, né, galera? Canil do Caçador, né? Eu vejo que nós temos uma dificuldade muito grande de entender melhor esse tema, debater. As minhas redes sociais não falam disso, né? Eu falo muitas questões, como eu falei no começo, de caça, de arma, algumas questões de liberdade. Não trago, né, os meus filhos e a família para dentro desse tema. E a minha visão, só para fazer uma palavra final sobre o que você falou, eu acho que tem famílias, pais e tem pessoas diferentes, né? Eu tenho muito amor e muito carinho para os meus filhos. Isso jamais me incomoda nenhum tipo de situação. Eu não sei o amor e o carinho que outras pessoas recebem ou receberam, mas eu acho que um pai que ama verdadeiramente um filho não tem essa preocupação de ser mais fácil ou mais difícil para mim lidar com esse tipo de situação. Aí mas você me complica, aí você tá fazendo outra dar, consideração. Duas considerações de Aí eu quero ouvir a Michele de novo. Mas tá de boa. Não precisa me ouvir de novo. Se você quiser fazer outro segundo, não, tá mas de boa. Obrigado, desculpa obrigado. fazer esse pequeno parênteses, mas eu achei que era importante, porque uma coisa é a gente separar o que é questões políticas. A gente sabe que você ama seus filhos. Outra é o que o amor que tem pelos filhos. Ninguém tem dúvida aqui que você não ama seus filhos. A gente sabe disso. E a frase ficou bonita, o amor pelos filhos. É esse que fala. Comentem aí o que vocês acharam desse debate aí. Eu quero ler a opinião de vocês e até a próxima. Valeu? Valeu, galera. Fui.